Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para abrir a nossa semana, o nosso Café Vascaíno. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo que é muito importante. Comenta o que você achou do jogo de ontem, um empate em 0-0, quem foi bem, quem foi mal. Compartilhe o nosso conteúdo e, claro, se é novo, se inscreve, dá aquela moral, mais de 172 mil amigos já fazem parte da nossa família Fanático Vascaíno. Bom, Léo Jardim jogou demais, né? Garantiu o empate do Vasco, não só pelo pênalti, teve um lance que a bola desvia no Piton, ele vai no fundo ali e espalma para a linha de fundo. Payet jogou muito bem. Cocão começou, ou Matheus Carvalho, perdão, Matheus Carvalho começou muito nervoso, depois melhorou na partida. Verratti teve a oportunidade de fazer o gol e não conseguiu. David foi mal de novo. Adson entrou bem. Enfim, vamos falar sobre isso agora aqui. Vamos debater a atuação do Vasco e já projetar a semana, porque tem um jogo importante diante da equipe do Audax, né? 7ª rodada. O Vasco precisa pontuar. Nos últimos 9 pontos, fez apenas 2 pontos. E isso preocupa para poder pensar em classificação para as semifinais do Campeonato Estadual. Ontem, durante a coletiva, o auxiliar técnico Emiliano Dias, do Ramon Dias, o filho dele e auxiliar, deixou muito claro que o Vasco segue no mercado, que o Vasco está olhando o cenário para buscar jogadores do meio para frente, principalmente na frente, um outro centroavante para a reserva do Verratti e um lado de campo pelo lado esquerdo. O Vasco está monitorando e vai trazer esses 2 jogadores. Para o meio-campo, já tem o Galdames, que estava inclusive ontem no Maracanã, tem o Juan Esforça, que vem depois do pré-olímpico que acaba dia 11, né, domingo que vem, lá na Venezuela, e ele chega para o Vasco da Gama. Agora, com a contusão do Paulinho, o Vasco vai ter que ir ao mercado. Aguardar hoje que vai ser resolvido em relação ao Jair, qual vai ser o problema que teve o Jair, né? Vai ser diagnosticado. E o Vasco está perdendo jogadores importantes num setor que é primordial. Onde tem um camisa 10 que está jogando demais. Voltou 2024 muito bem, sobrando na turma. Comandando o time em campo como um camisa 10, chamando a responsabilidade e indo para o jogo. Ontem, esbanjou categoria, mas faltam companheiros ali à altura. Talvez o Adson tendo sequência, o Verratti melhorando, o Esforça quando entrar, ele começa a ganhar companhia por ali. Um outro atacante pelo lado do campo, ele tem a melhor condição, inclusive, de apresentar o seu futebol, que já está muito diferente de 2024. Emiliano Dias disse também na coletiva ontem que o Verratti, e isso é importante, o Vasco divulgar, né? Através do Emiliano essa divulgação foi feita, o Verratti tem um problema na costela, levou uma pancada ainda lá no Uruguai, se eu não estou equivocado, e ele está com uma fissura, e está jogando assim, e é muito difícil você jogar com um problema na costela. Por quê? Você está deitado, dói. Você está sentado, dói. Espirra, dói. A costela dói o tempo todo. Imagina num jogo de futebol que tem contato, tem cotovelada, tem esbarrão. E mesmo assim o cara é valente, está jogando. Bem diferente do Orediano, que foi embora, pediu para sair. Foi embora, vai jogar na MLS. Mas esse não. Esse é ponta firme, é guerreiro. Vai ser poupado contra a equipe do Audax, se faz necessário realmente. Não tem porquê você forçar. Depois dá uma parada, vem o Carnaval e na quarta-feira de cinzas o Clássico com o Fluminense. Então você dá uma parada nele agora, fica 10 dias até o jogo com o Fluminense para ele recuperar e conseguir ter uma melhor condição técnica, né? Contra o Audax, Ryan resolve tranquilamente sendo o centroavante do Vasco, já que o Ramon Dias enxerga como um substituto natural do Verratti. David, mais uma vez, fez uma péssima atuação. Não teve uma nessa temporada. Mas está só no início. Mas já passaram quantos jogos? Fez pelo menos 5 jogos com a camisa do Vasco. E nada. Tudo que tentou, nada. Dá para devolver? Tá na carência? Em poucos minutos, o Adson entregou mais do que o David. É para pensar.
Nem todas as contratações vão dar certo, ou nem todas as contratações foram certas. A do David, por exemplo, não vejo necessidade. Ah, mas foi uma oportunidade de mercado, ele veio de graça. E aí? De graça e jogando e mal? É caro? É caro. Rossi nem entrou ontem, mas é outro jogador que também não está entregando. Serginho da mesma forma. Acaba sendo caro você ter esses jogadores dentro do seu elenco, porque você acaba de alguma forma utilizando-os. Então, assim, é para pensar. João Vitor, foi pênalti, não foi pênalti? Essa é uma discussão que você vai ter aqui, vai escrever. Ah, tem uma imagem que mostra que ele toca na bola, a bola sai da área. Depois, gente, ele tocar antes na bola e depois atingir o pé do Arrascaeta, é pênalti. É falta sem bola. Ah, mas ele primeiro atingiu a bola, mas não é o fato de tocar primeiro na bola que mata o lance. E foi em cima da linha. Foi um pênalti infantil, mas o Léo Jardim foi lá e garantiu. Jogador muito simples, que não faz firula, eventualmente falha, como todo goleiro, mas ontem o Emiliano Dias corroborou com o que eu penso também. É um dos melhores goleiros do Brasil. Para o Emiliano é o melhor, para mim é um dos melhores, sem dúvida nenhuma. E foi ele o responsável por pontos importantes do Vasco no ano passado. E vai ser ele de novo assim. O Vasco está bem servido de goleiro. A defesa dele no pênalti foi de calma, de leitura do corpo, do Gabigol, que só perdeu 4 pênaltis até agora. Perdeu um pouco mais, mas defendidos somente 4. E o Léo Jardim foi um dos 4 goleiros a pegar um pênalti do Gabriel Barbosa, que é bom cobrador. Agora, nós vimos ontem, nos nossos olhos, para quem não acompanha o futebol, os outros clubes, eu acompanho até por força do trabalho, nós vimos passar nos nossos olhos o que o Emiliano disse na coletiva. O como o elenco do Flamengo é bom, é qualificado, e nós soubemos encarar o Flamengo. O segundo tempo foi do Vasco. As melhores oportunidades de gol foram do Vasco. Léo Pereira salvou o Flamengo em 2 oportunidades. Sai o Pedro, entra o Gabriel Barbosa. Sai o Everton Cebolinha, entra o Bruno Henrique. Sai o Verratti. Quem entra? Sai o Payet. Imaginou que a gente não tem substitutos em algumas posições? Por isso o Emiliano classificou como um dos melhores elencos do futebol sul-americano. E é verdade. Mas nós soubemos encarar e trouxemos um ponto importante. O problema é o passado. Dos últimos 9, eu repito, o Vasco tem apenas 2 pontos. Tem que somar 3 pontos contra o Audax. E aí vai jogar com o Fluminense e Botafogo a vida para chegar numa semifinal de Campeonato Carioca. E não chegar será uma vergonha para o Vasco. Porque esse campeonato ele foi feito para os 4 grandes avançarem. Ah, mas tem erro de arbitragem, tem isso, tem aquilo. Tem. Mesmo com erro de arbitragem, com o gramado horroroso do Maracanã e outros que o Vasco já pegou, o Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo não podem ficar de fora das semifinais. Isso é o que eu penso. Um grande abraço, conto com você mais tarde. Tem vídeo, tem episódio hoje da galerinha infantil dos nossos vascaínos do futuro, Gigandra, meu filho Lucas Azevedo, e vamos receber a Carol Blogueirinha. Eu conto com a sua participação, com a sua audiência. Às 7 da noite, o vídeo entra no ar. Um grande abraço e até mais tarde.